Olá, oitavo ano. E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje, na aula de literatura, vou retomar um assunto que vocês já viram ao início das aulas remotas. Porém, é de suma importância porque ele dá continuidade para os assuntos anteriores, que são as literaturas de informação e de catequese. Então, peguem o caderno e acompanhem comigo. Então, muitos textos eram em formas de cartas de viagens, diários de navegações e tratados descritivos que formavam a chamada literatura de informação ou de expansão, cultivada especificamente em Portugal, à época das grandes navegações. Então, a finalidade desses textos, eles tinham como finalidade narrar e descrever as viagens e os primeiros contatos com a terra brasileira e seus nativos. Então, esses registros, no caso mais famoso, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha, é considerado o marco inicial da literatura brasileira. Embora alguns pesquisadores contradizem essa questão, por conta de Pero Vaz de Caminha não ter escrito especificamente no Brasil. Porém, ele escreveu sobre o país. Então, muitos consideram o marco inicial por estar descrevendo a experiência que ele teve aqui, a partir do momento que ele chegou aqui. A finalidade, então, era descrever as viagens, os primeiros contatos com os nativos, informando tudo o que pudesse interessar aos governantes portugueses. Então, as principais produções na época do Brasil Colônia, no século XVI, foram as seguintes. Então, a primeira, a Carta de Pero Vaz de Caminha, o Diário de Navegação de Pero Lopes de Souza, o Tratado da Terra do Brasil e a História da Província Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil, de Pero de Magalhães Gândavo, o Tratado Descritivo do Brasil, os Diálogos das Grandezas do Brasil, todos eles relatando as experiências, esses homens que foram mandados, para cá, a maioria deles eram cronistas, enfim, eles eram designados a vir para observarem e anotarem tudo a respeito, das experiências que eles tiveram aqui. Então, eu trouxe o trecho da carta, de Pero Vaz de Caminha. Então, ó, todos andam rapados até por cima das orelhas. Então, assim, o cabelo, a maioria dos índios, eles raspavam uma parte do cabelo, as sobrancelhas também, eles não tinham. Trazem todas as testas de fonte a fonte. Tinha tintas de tintura preta, que parece uma fita preta de largura. Então, aquela fita que eles passavam. Algumas tribos, eles raspavam, ficavam calvos, raspavam o meio do cabelo e deixavam as laterais e pintavam, as testas, o rosto, aquela famosa marca, com os 2 riscos aqui, geralmente na testa, no queixo. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra como se os houvesse ali. Mostraram-lhes um carneiro, não fizeram caso dele. Mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram medo dela, e não lhe queriam pôr a mão. Depois lhe pegaram, mas com espantado. Então, assim, esses tipos de animais não tinham aqui. Os portugueses trouxeram, e aí ele relatou o primeiro contato, que os índios tiveram com esses animais. E, além da literatura de informação, teve a literatura de catequese. Então, alguns jesuítas, alguns padres jesuítas foram designados a vir para cá
com a missão de catequizar, ou seja, de pregar para os índios. E eles também deixaram inúmeras cartas, eles deixaram tratados, crônicas, poemas, peças teatrais também. Tá? Então, naturalmente, essas produções estão diretamente relacionadas à intenção de catequizar, né? No caso, os principais autores eram Manuel de Nóbrega, Fernão Cardim, eram padres, e o mais famoso que foi José de Anchieta, que é esse da foto. Tá? José de Anchieta, ele foi o prepulsor e autor da gramática tupi. Ele que foi o leque, ele que ajudou os padres, enfim, aos portugueses terem conexão, poder ter essa conexão linguística com os índios a partir do dicionário tupi. Então ele começou a aprender a entender o idioma para poder ensinar para os outros e eles poderem pregar para os índios, trazer a palavra, até porque eram idiomas diferentes, como vocês já sabem, quando os portugueses chegaram, existiam em torno de 304 tribos indígenas e cada uma especificamente tinha seu idioma, seu dialeto ali, sua forma de se comunicar. E o padre José de Anchieta, especificamente, ele estudou o tupi, que era a língua falada da região, a maior, né, era a maior região habitava a maior região do país, e ele conseguiu atingir, né, os índios aprendendo o idioma. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não vou deixar tarefa por essa semana, tá? Então adiantem as tarefas que estão pendentes. A palavra-chave é catequese, informação. Catequese e informação. Dúvidas no meu Instagram, professora Iana. E só para reforçar, vocês têm até hoje para deixar o livro 2 no colégio, ok? Então é isso, beijos e até a próxima aula.